Olá e bem-vindos! Hoje vamos olhar para uma figura, um verdadeiro ícone, cujo nome é basicamente sinónimo de gênio. Falo, claro, de Albert Einstein. Mas o que é que está realmente por trás da lenda? Vamos tentar descobrir. É uma pergunta interessante, não é? Se alguém for questionado sobre o maior gênio da história, a resposta é quase de certeza Albert Einstein. Mas porquê ele? O que é que o fez tornar-se, de certa forma, o padrão pelo qual se mede a inteligência? Pois é, a palavra Einstein já nem precisa de explicação. A imagem dele, aquele cabelo todo desgrenhado, é reconhecida em todo lado. E o seu trabalho, que mergulhou fundo na física teórica, um mundo que, sejamos honestos, para a maioria das pessoas é super abstrato, mudou, literalmente, a nossa compreensão do universo. Ok, então vamos a isso. A história começa, surpreendentemente, não numa grande universidade cheia de académicos, mas num simples escritório de patentes. Sim, um escritório de patentes em Berna, na Suíça. O ano 1905. Imaginem só, um jovem de 26 anos, a trabalhar como funcionário num escritório de patentes, publicou 4 artigos que iriam virar a ciência de cabeça para baixo. Este período ficou conhecido como o seu Annus Mirabilis, o seu ano milagroso. Pensem nisto, enquanto o seu trabalho diário era analisar as invenções de outras pessoas, nas horas vagas, ele estava a redesenhar o cosmos. E é aqui que a coisa se torna verdadeiramente espantosa. Vejam só esta lista. Não se trata de um único artigo genial, são 4. E cada um deles por si só podia ter valido um prémio Nobel. Ele não se limitou a resolver um grande problema da física, ele atacou vários, em áreas completamente distintas, tudo no mesmo ano. E claro, chegamos à equação mais famosa da história, provavelmente. E igual a mc ao quadrado. É tão elegante, tão simples na sua forma, mas o que nos diz é algo de uma profundidade incrível, que a massa e a energia são, no fundo, a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. A massa é, na verdade, uma forma de energia super concentrada. A chave de tudo isto é aquele c ao quadrado. C é a velocidade da luz, que já é um número gigantesco. Agora imaginem esse número ao quadrado. É um multiplicador absolutamente colossal. E é isso que explica como é que uma quantidade minúscula de massa pode libertar uma quantidade de energia tremenda. É este o princípio que está na base de tudo, desde o Sol até à energia nuclear. Mas Einstein não parou por aqui. Depois daquele ano milagroso, ele percebeu que a sua teoria, a relatividade especial, por mais genial que fosse, tinha um buraco enorme. Faltava-lhe a gravidade. E resolver este problema tornou-se na sua grande obsessão durante a década seguinte. E como é que ele abordou isto? Com a sua ferramenta preferida, as chamadas experiências de pensamento. Basicamente, resolver problemas complexos usando apenas a imaginação. O seu pensamento mais feliz, como ele lhe chamou, foi imaginar-se dentro de um elevador em queda livre. E aí teve uma epifania. Dentro daquele elevador a cair, a gravidade desapareceria. E percebeu que a gravidade e a aceleração são, na verdade, indistinguíveis. E foi esta ideia que levou à sua obra-prima, a teoria da relatividade geral. A gravidade, afinal, não é uma força invisível que puxa as coisas, como Newton nos ensinou. Não. Einstein propôs que objetos com muita massa, como o Sol, na verdade dobram, curvam o próprio tecido do espaço e do tempo. Os planetas, como a Terra, não estão a ser puxados, estão apenas a seguir o caminho mais fácil ao longo dessa curvatura. Claro que uma ideia tão radical precisava de uma prova à altura. E a oportunidade perfeita surgiu em 1919, durante um eclipse solar total. Várias expedições foram organizadas, uma delas para Sobral, no Brasil, para observar o fenómeno. E o resultado? As estrelas pareciam estar no sítio errado, porque a sua luz tinha sido, de facto, curvada pela gravidade do Sol, exatamente como ele tinha previsto. Isto foi uma bomba. O impacto foi imediato, foi global. Da noite para o dia, as manchetes dos jornais de todo o mundo anunciavam uma revolução. Einstein deixou de ser apenas um físico brilhante e tornou-se na primeira superestrela da ciência, um nome que toda a gente conhecia. Mas esta fama mundial veio com um peso e atirou Einstein para o centro do palco, num dos momentos mais conturbados da história do século XX. De repente, ele teve de confrontar o papel do cientista e da ciência num mundo à beira da guerra. Enquanto intelectual e judeu na Alemanha, a ascensão do Partido Nazi em 1933 colocou-o numa posição de perigo extremo. O ponto de viragem aconteceu quando ele estava a viajar nos Estados Unidos. Foi aí que soube que a sua casa em Berlim tinha sido saqueada. A sua reação foi imediata e definitiva. Renunciou à cidadania alemã
e nunca mais regressou ao país. E é aqui que entramos num dilema moral verdadeiramente profundo. Por um lado, temos o Einstein pacifista, um homem que passou a vida a defender o desarmamento. Por outro, temos o Einstein físico, que percebia que a sua equação continha o segredo para uma arma de um poder inimaginável. O seu grande medo, que a Alemanha nazi chegasse lá primeiro. Foi uma encruzilhada terrível. Pressionado por outros cientistas e com uma enorme relutância, acabou por fazer algo que o iria assombrar para sempre. Em 1939, assinou uma carta dirigida ao presidente americano Franklin Roosevelt. O aviso era claro: a Alemanha podia estar a desenvolver uma bomba atômica. E o nome Einstein naquela carta deu-lhe o peso que precisava para dar início ao projeto Manhattan. O resultado todos conhecemos. Depois de ver a devastação em Hiroshima e Nagasaki, o arrependimento de Einstein foi imenso. Ele descreveu a assinatura daquela carta como o único grande erro da sua vida e dedicou o resto dos seus dias a uma luta incansável contra as armas nucleares. Então, quando olhamos para trás, para além da figura icónica e das equações, qual é hoje o verdadeiro legado de Einstein? Como é que o trabalho dele ainda mexe com o nosso mundo? Bem, a verdade é que o trabalho dele está em todo o lado, muitas vezes sem nos darmos conta. Aquela teoria da relatividade. O GPS no telemóvel não funcionaria sem ela. Sem as correções da relatividade, os satélites acumulariam erros de quilómetros por dia. Desde a energia nuclear até aos lasers, a marca dele está na tecnologia que usamos todos os dias. E aqui há uma pequena ironia histórica. Toda a gente associa Einstein à relatividade, que o tornou famoso. Mas, curiosamente, o prémio Nobel que ele ganhou em 1921 não foi por isso. Foi por um dos seus artigos de 1905 sobre o efeito fotoelétrico. Porquê? Porque na altura a relatividade ainda era vista como algo demasiado bizarro e revolucionário. O Nobel foi por um trabalho que, na época, parecia mais seguro. Isto leva-nos de volta ao homem e ao seu dilema, deixando-nos com uma pergunta que continua tão relevante hoje como era na altura dele. Até que ponto é que um cientista, um criador, é responsável pelas aplicações das suas descobertas? Pelas consequências tantas boas como as más, que talvez nunca pudessem ter sido previstas? É uma questão que a vida de Einstein nos força a confrontar.